Ixi. Travou meu Instagram aqui. E será que perdeu a primeira parte? Eu acho que sim, que não apareceu nada pra mim. Não apareceu nem para salvar? Não, Putz, na que pena. dica. Que pena. Bota o Fausto para entrar, que ele tá aí já. Botarray. Que peninha. Não, olha. Estávamos falando sobre tecnologia. É, você Fugiu no travou, a geral gente ficou aqui conversando aqui um pouco mais. e fechou meu Instagram. Nossa, e a gente perdeu uma parte muito legal aí. Muito boa desse papo aí. Mas enfim, nem vamos lamentar, vamos aproveitar o tempo que nos resta aí. Exato. Ô, Fausto, ia te falar assim, que dessa relação das suas filhas e tal, né, com tecnologia. E aí fico pensando que as minhas filhas são bem menores. Eu tenho uma de 7 e uma de 4, né? E a Luna, de 7, assim, ela tem muita vontade, assim, sabe? Tipo, tu vê que ela tem um desejo muito grande de entrar para esse universo dos games e tal, mas a gente aqui não... Eu nunca fui, assim, muito antenado nisso, assim, videogame, enfim, e tenho um uso mais restrito né, redes sociais para trabalho e tal. E aí o que eu exercito com elas aqui é mais assim, é construir, usar sucata, fazer brincadeira, subir em árvore, andar de bicicleta e tal. Mas eu vejo que ela tem um desejo muito grande, assim, sabe? De às vezes vai para casa de uma outra criança, assim, nossa, e ela quer muito, e eu tento explicar e tal. E aí, te ouvindo falar, me veio várias dúvidas na cabeça, porque tem toda né, uma teoria que vai lá e diz assim, pô, o uso de tecnologias na primeira infância, ele pode ser danoso, né? Mas tu colocou as coisas de uma maneira que parece que existem caminhos para te contextualizar esse uso dentro do universo familiar para que ele seja direcionado, né? Para que exista, assim, por exemplo, tu falou da tua filha do meio, ela vai lá e ela vai buscar no meio digital, ela vai buscar um contato direto, né? Ela vai distribuir link, chamar a galera, fazer coisa junto e tal, ela vai interagir socialmente mesmo, assim, né? E não aquela coisa muito solitária, assim. Então, isso de certa forma é um alento, porque assim, o que tu tá dizendo, né, na primeira parte ali do teu depoimento é que com uma dose certa de participação, de interesse, de divisão de responsabilidades entre adultos e crianças, de respeito da vontade da criança, essa coisa, eu achei muito interessante isso que tu falou, né, de tu às vezes fazer a criança se dobrar no tempo daquilo que é, claro que existe uma rotina, a criança não pode ser dona da própria rotina, principalmente na idade das minhas filhas, por exemplo, né? Mas eu acho que tem um lance da gente entender as vontades, os dois lados das vontades, e criar aí um caminho do meio, assim, né? Um caminho que, por exemplo, a Luna, minha filha, ela possa sanar essa curiosidade imensa que ela tem, por exemplo, sabe, com tecnologias e tal, com games, etc, né? E aí eu queria saber como é que tu e a tua esposa, vocês conseguiram gerenciar, se é que isso é explicável, né? Gerenciar os limites, os incentivos para que essa relação fosse mais construtiva do que danosa, né? Ajudasse a florescer, por exemplo, um ser. A Duda não conhece, mas eu tive o prazer de conhecer a Cecília alguns anos atrás, e ela é uma menina especial demais, né? Assim, tu não acredita conversar com... Quantos anos ela tinha em 2017, Fausto? Ela tinha 10? 10 anos. Ela dava um baile na galera de 20, 30 lá, assim, com argumentos, assim, uma coisa incrível, assim, e ao mesmo tempo uma criança, né, assim, incrível, assim, muito especial. Querido, acho que é uma excelente pergunta. Nós já conversamos muito com pais assim, sobre essa questão, sabe? Antes de falar como a gente fez, talvez vou falar o que eu penso sobre isso, até porque talvez o que funcionou para nós não funcione para todo mundo. Mas uma coisa que eu tenho, assim, escutei de muitos pais mas eu não gosto de jogar.
não gosto de games, ou eu não gosto de tecnologia, eu não gosto desses joguinhos, acho muito bobos esses joguinhos. Só que a escolha, talvez inconsciente que a pessoa tem é fazer uma coisa, fazer só o que você gosta, ou abrir mão para poder viver um momento de significado com o teu filho, com a tua filha. Porque passa um pouco por isso, sabe? Cara, por mais que você não goste, joga igual, entendeu? Vive essa experiência, porque você tá com uma pessoa que é sua amiga, tá com a tua filha, tá com o teu filho, vai ser legal. Ah, mas eu não gosto, tudo bem, a hora que você estiver no outro momento, né, no seu lazer, você não precisa fazer. Mas o que custa viver essa experiência junto com eles? E aí a gente pode, né, tem a oportunidade de entrar no modo aprendiz, né? Bom, eu não tenho jogar, preciso que me ensine a jogar aqui, preciso que me explique um pouquinho, né? Então, por exemplo, com as nossas filhas aconteceu uma coisa muito interessante com Naruto, né? Que é um anime japonês super popular e tal, aqui no Brasil em especial. E o Rafael querido aqui deixando um recadinho, trabalho naquilo que amo e passe o dia a odiar aquilo que ama. Obrigado pela companhia, Rafa. E aí, nessa história toda do Naruto, eu conheci um pouco de Naruto, né? Assistia um pouco. Cara, se eu pegar o Henrique, que é o mais novo aqui, que tem 5 para 6 anos, e perguntar: Henrique, qual foi o sexto Hokage? O sexto Hokage foi fulano de tal, acontece tal, porque aconteceu isso. Cara, é um conhecimento maravilhoso. A Cecília, eu já filmei a Cecília contando Naruto, assim, porque ela começa a contar uma história em cima da outra. Não, porque na época da aldeia tal, que aconteceu, que eles migraram de tal cidade, o fulano, não sei o que, vai. E você fica assim, tipo, caramba, isso aqui parece uma história sem fim. Mas aí, de certa forma, eu busquei e consegui achar um clique de que eu me interesso por isso, entendeu? Eu gosto de escutar eles falar essas histórias, eu gosto de mostrar, eu gosto de ouvir eles explicar, eu gosto de jogar junto, eu perco, às vezes eu ganho, às vezes eu faço tudo errado, mas às vezes eu jogo melhor do que eles. Mas há um processo de diversão ali envolvido. E acho que, para mim, essa é a grande sacada. Porque, de novo, volto. Desculpa ser um pouco repetitivo nisso, mas é porque talvez não estou conseguindo achar outras formas de explicar, mas se a gente tem esse contexto, eu adulto, o contexto, eu criança, e um outro contexto, né, pais e filhos juntos, né, vestir essas pessoas dentro desse contexto é muito complicado, porque aí a gente deixa de ser quem a gente realmente é para vestir essa persona quando está com os filhos. E aí essa coisa, conta pro papai como é que foi teu dia, conta pra mamãe como é que é tal coisa, mostra pra mim as letras, e você entra num negócio que, tipo, a criança não quer só isso, entendeu? Ela quer você de verdade, entendeu? Ela quer uma parada divertida, em que ela possa contar as coisas, tipo, talvez mais nada a ver, que surgiram na vida dela, mas que pra ela tem importância e tem significado. E se a gente ficar, tipo, só como a contabilidade aqui, o filho está contando, legal, tá certo. Como é que é o nome do amiguinho mesmo? Legal, bacana, tá, tudo bem. Cara, é muito pouco. Que a gente se pega muitas vezes só nesse processo, tipo, formal aqui, né, de quem tá fazendo follow-up com o filho, né. E aí, cara, tipo, e aí o espaço digital, ele, obviamente, ele pode assumir essa companhia que a gente não faz. Porque daí do outro lado da tela tem um youtuber mega comunicativo, talentoso, criativo, brincalhão, muitas vezes fala palavrão, joga bem, ele tem uma série de idiosincrasias ali que é apaixonante para a criança. E aí ela vai substituir esse espaço que a gente não preenche com essa persona. E aí a gente fala, mas a tecnologia não... Claro que ela não vai funcionar. De novo, né? Meio mensagem. Se a mensagem for essa, do tipo, cara, eu como pai venho aqui para fazer a auditoria do teu dia, me conta como é que foi, tal, agora vamos viver aqui um jantar em família, porque quando eu era pequeno, a família comia toda junta na mesa, ela começa a falar, a criança já a cabeça dela já está lá vem de novo nessa mesma história. Então, e aí, como é que eu consigo quebrar essa coisa e
pegar lá o brócolis e a cenoura do almoço e fazer um personagem aqui na hora do almoço, entendeu? E transformar isso numa outra coisa, sabe? Né? E aí vai dizer, não, mas isso é uma bagunça, isso aqui... Pô, a gente se colocou nesse lugar, né, patriarcal de pai e de mãe. A gente se colocou nesse lugar. Dá para tentar sair, mas aí vai precisar, digamos assim, ter um pouco mais de experimentação, abrir mão, né? Quando a gente fala em relacionamento de casal, esse tipo de fala é muito comum, né? De, não, você tem que saber ceder, você tem que abrir mão muitas coisas, muitas vezes, para poder ouvir o outro. Ah, o casal vai assistir um filme que ele gosta, ou um filme que ela gosta, ou vão comer um prato que ele gosta, um prato que ela gosta. Cara, relacionamentos em si, eles passam por concessão, a gente obviamente faz concessões, mas para mim eles precisam passar por uma busca constante pela verdade dos momentos que a gente está vivendo, passando. E é muito difícil. Eu faço esse desafio todo dia. Estou lá com o modo pai tradicional ligado, eu preciso desligar. E hoje eu tenho aliados nesse caminho, né? Que a Cecília, por exemplo, já é grande, ela já fala, ó, o patriarcado aí. Aí eu já, opa, aqui patriarcado, aqui não. E a gente já consegue se ajudar, entendeu? E aí, receber uma crítica do filho, tá tudo certo, entendeu? É pedir desculpa e dizer, cara, na próxima a gente resolve, foi mal. Né? Não é fácil, mas a vivência passa por aí. Eu nem conheço, mas já adoro tua filha, viu? Uma figura, já sou conhecido por aí como pai da sua filha. É o que a gente vira, né? Demais, Fausto. Acho que tu falou uma coisa agora super interessante, que é recorrente em outras lives, assim, me fez pensar agora que existe uma idealização da infância, né? Assim, uma coisa desse amor incondicional dos pais e tal. Ah, meu filho é minha vida, eu dou tudo pro meu filho, eu dou minha vida pelo meu filho, pela minha filha. Mas a gente aceita algumas formas de violência e opressão da criança que a gente não aceita para mais ninguém. Por exemplo, bater em mulher, bater em amigo, bater em outras pessoas é criminoso, é absurdo, mas bater no filho pode. Tratar pessoas com indiferença é um absurdo, mas às vezes em casa a indiferença é um dos sentimentos que a criança vai se acostumando, né? Ou pelo menos se sujeitando, enfim. E aí tem uma série esse exemplo que tu deu das relações, eu acho que é perfeito, né? A gente essa ideia de que a criança ela precisa só se adaptar, né, só se sujeitar, quando a gente sabe que negociar é necessário no trabalho, é necessário nas relações, nos namoros, nas relações de amizade, na relação com os pais, né, enfim, em todas as relações que a gente exerce na nossa vida, né? E com as crianças não poderia ser diferente, né? Então, de alguma maneira, eu acho que naturalizou e agora vem desnaturalizando, porque esse tema, dentro de outros guarda-chuvas, ele entrou em várias lives. Assim, como a gente aceita algumas violências para as crianças que a gente não aceita para mais ninguém, né? Violências num sentido bem geral, assim, né? Não só essa violência física, mas outras formas de violência. E eu acho que essa experiência de você dividir, de você aprender a gostar, ou aprender a desfrutar de momentos com os filhos é uma coisa muito reveladora. A gente recentemente construiu uma palestra juntos para uma organização, eu e a Duda, para falar sobre equidade de gênero. E eu contei uma história que eu vivi recentemente. Hoje, inclusive, eu recebi o relatório disso, que é aquele relatóriozinho do Spotify do que você ouviu em 2021, que eu comecei a ouvir, as minhas filhas questionaram, lendo um livro para elas sobre a história do rock, elas questionaram por que só tinha homem lá. E a partir disso, eu fiquei meio embananado, quis responder, achei que ia responder fácil, mas fiquei meio embananado. E aí elas viram a minha insegurança e caíram de pau. Foram dias de pergunta: por que na sua banda só tem menino? Por que você só ouve música que homem canta? Por que isso? Por que aquilo?
E aí isso me gerou um movimento tão gigante que o Spotify me deu uma playlist do que eu ouvi em 2021 e mais de 90% é mulher, só mulher. Mudou completamente o meu gosto musical e para melhor, assim, foi um pulo, um salto qualitativo quando eu decidi me abrir para uma coisa que não, sabe, foi uma exigência delas, assim, uma exigência não, mas um pedido delas. E eu resolvi acatar e isso me transformou, cara. Assim, a quantidade de coisas que mudaram realmente na minha vida quando eu passei a perceber isso em mim, não só na música, mas em outras gavetas da vida, foi gigante, né? Então, acho que esse processo de dividir com as crianças essa responsabilidade de aprender, né? De construir um aprendizado juntos, assim, acho que é muito revelador, assim, muito foda. Achei muito bacana a forma que tu colocou tudo isso, Fausto. E só para finalizar, eu queria te fazer uma pergunta mais delicada, que muda um pouco de assunto, mas como é que tu enxerga a questão da representatividade nesse universo das tecnologias, enfim, consumidas pelas crianças, assim? Cara, baita pergunta, né? Eu sou um cara que sou atento a essas questões já há algum tempo. Eu tô sempre provocando as crianças desde coisas do tipo, tá, mas e cadê os youtubers nordestinos aí dessa nossa pauta, né? Cadê os youtubers negros? Cadê os youtubers gordas, né? Então, e a gente vai provocando isso, né? Mas a representatividade é algo, né? É algo, vou dizer assim, crítico, grave, é algo profundo demais, porque a gente, dentro dessa lógica do algoritmo, né, que recomenda e sugere, eu esses dias estava fazendo um levantamento, até nem era para as crianças, mas de pessoas influenciadoras em determinadas áreas do conhecimento que eram negras, e, cara, foi bem difícil de achar, né? E então, assim, a representatividade, ela é baixíssima, assim, sabe? Isso é um problema muito grande, né? Por outro lado, de novo, aí os aliados, né? As crianças também podem ser nossas aliadas nesse sentido, né? Porque elas sentem essa necessidade, elas já sentem, às vezes elas não manifestam, mas elas têm essa busca, né? Como tu bem trouxeste, né? As tuas meninas questionam a esse respeito, então elas têm um interesse, e muitas vezes em alguns aspectos, e outros a gente muitas vezes pergunta, questiona, né, e tal, para que eles tenham essa reflexão. Mas é muito difícil mesmo, porque requer dedicação. Para o adulto já requer dedicação, imagina para a criança, né, como consumidor de conteúdo, né, enfim, basicamente tem dificuldade de ter uma postura mais ativa, né, tem uma postura muito mais de receber, né, sei lá, liga no canal de televisão Pro Kids e vai ver o que está passando na grade, entendeu? Ou vai ligar no YouTube, lá as crianças no YouTube, e já traz um monte de recomendação, né? E acaba um vídeo, ele já traz o próximo, então o processo de navegação ele é muito orgânico, digamos assim. Então até a criança, opa, tá, mas peraí, onde é que tá a youtuber negra, né? Onde é que tá o youtuber trans, onde é que, ou seja, como é que eu chego nessa? E aí não acha, entendeu? Tem que, aí depende, aí o adulto precisa trazer essa ajuda nessa curadoria, que é o desafio que a gente já passa, né? Então, eu já fiz, assim, perdi as contas de quantas vezes eu já fiz isso no meu Instagram, por exemplo, que é a rede que eu mais uso. De pegar stories e ficar contando, assim, preta, branco, preto, branco, preto, ficar contando nos stories lá, quantas pessoas pretas, quem são os que aparecem primeiro, são mais pretos, são mais brancos, de olhar lá na minha rede, tipo, tá, na timeline, né? Tô rodando a timeline, tipo, tá preto, branco, branco. Vou no Reels, vou lá nas pessoas que eu sigo, tá, deixa eu ver quantas pessoas eu sigo aqui. Tá, tô vendo, tá. Quantas pessoas são pretas? Cara, eu faço esse trabalho, tipo, com muita frequência. E
pessoas gordas, pessoas trans, pessoas com deficiência. Cara, eu tô muito, digamos assim, eu dedico bastante tempo de qualidade para achar essas pessoas e ter uma timeline que me traga o conteúdo que eu gosto de consumir. É muito difícil, e mesmo assim, mas já acho que teve várias... depois de um tempo vai se tornando fluido também, né? Você fazer isso. Eu me vejo também percebendo as presenças, né, de corpos diversos em tudo que eu faço hoje. Se eu tô no Netflix, se eu tô no Spotify, se eu tô no Instagram, se eu tô numa loja, sabe? E porque você começa a perceber assim a neossegregação, né? Como ela acontece e de que maneira, né, vai se encontrando novas lógicas de continuar separando, né, quem não está dentro dessa normatividade cis, hétero, branca, sem deficiência, né? E aí o que eu acho mais complicado é que, assim, dentro da discussão da representatividade, é que pessoas diversas acabam meio que assumindo um lugar no imaginário coletivo onde você só pode falar sobre as opressões que você sofre. Então, por exemplo, eu, como uma travesti, eu só posso falar sobre transfobia, questões de gênero e provavelmente, sei lá, uma criança trans que venha ver meu conteúdo, talvez ela comece a perceber que ela também vai poder falar só sobre isso, sobre essas questões que fazem ela ser diferente das demais pessoas da normatividade. Então, acho que um dos grandes desafios é como é que a gente cria representatividade para que as crianças possam perceber que elas podem ser o que elas quiserem e fazer o que elas quiserem, né? E não só quando se trata de crianças que estão dentro de recortes minorizados, né? E não só seguir esse fluxo artificial, né? É quase uma sentença, né? Então, Como diz a Chimamanda Adichie, né? É a história única, né? A gente fica preso à narrativa da história única, né? Então, no caso, a fala dela sobre pessoas, né, em diáspora, né, africanas em diáspora, de que falar de África necessariamente tem que ser falar sobre racismo, né, ou sobre savana, né? Isso é muito pesado, né? E acho que é o próximo passo. Eu concordo muito contigo. Depois que você vira essa mentalidade, qualquer coisa que você faz, você tem esse olhar. E é bom por um lado, mas é muito sofrido por outro, assim, porque eu várias vezes assim, tipo, já respirei fundo, assim, tipo, cara, que droga, sabe? Porque é algo que, digamos assim, as pessoas não têm ideia do impacto que gera, né, na vida das pessoas, né, que não estão lá. Né? E o próximo passo, acho que você concorda também que vai virando natural a gente fazer essa análise, né? Eu acho que o próximo passo daí passa a ser esse que eu estou bem nesse momento, que é eu consumo, por exemplo, uma mulher trans que é intérprete de Libras, entendeu? Não está lá para falar, né, sobre transfobia, está lá para falar sobre Libras, entendeu? Que é um troço maravilhoso, entendeu? Que é um troço de toda uma língua que todo mundo, um pouquinho a gente precisa saber, a gente precisa aprender, sabe? Né? A pessoa é PCD, mas é humorista, entendeu? Faz um conteúdo hilário, que você se diverte, então isso é, né? Pessoas gordas são atletas, então, tipo, são da moda, né? Pega o John Drops, né? Que eu tô apaixonado pelo conteúdo que ele gera, assim, então, tipo, isso é muito legal de a gente poder entender que, digamos assim, essa relação que a gente tem com as pessoas influenciadoras de ser parte da nossa vida, né, da plateia onde a gente está, ter essa mesma sensação com os corpos mais diversos possíveis do mundo todo, assim, então isso aí é uma sensação muito legal, assim, né, que acaba sendo uma sensação de pertencimento, é difícil explicar, mas você acaba se sentindo, imagina uma criança que
né? Queira ou não queira, né? As crianças, elas vão aqui, né? Eu tô sentado no chão, né? Mas tô apalpando meus pés aqui, minhas pernas, meu corpo, meus braços, minha cabeça. A gente adulto vive isso até hoje. Óbvio que muitas vezes numa ditadura de, não sei o que, tô bem, não sei o que. Mas a gente se percebe, ou precisa se perceber. Imagina a criança, né? O adolescente que está nessa fase se percebendo tudo que sente no seu corpo, buscando tipo as referências de, né, dos significados, né, e gerar esse olhar nos outros, legal, eu percebo isso em mim, percebo isso em outra pessoa, mas é isso que você falou. Aí se você faz essas percepções e essa pessoa que você sentiu essa conexão tá lá falando sobre uma violência o tempo todo, é um lugar que ninguém quer estar, num lugar de violência. Ninguém quer estar. Nem quem pratica. Nem quem agride quer estar num lugar de violência. Essa é a coisa mais alucinante de todas. Ninguém quer estar num lugar de violência. E a gente muitas vezes se encontra lá num lugar de violência. E aí expõe a criança, né? Enfim, expõe os filhos e tal. E a gente entra num círculo maluco, porque a gente não consegue explicar como é que a gente foi parar lá. Sim. E aí, muitas vezes, a violência, daí, no mínimo, ela vai virar uma forma de revide. Não, mas aqui também, agora eu tô aqui porque, né, me senti agredido e agora eu tô aqui revidando. Mas quem foi? Quando foi? Talvez já passou e você ainda tá preso nessa espiral da violência, que é muito, muito difícil. E, cara, o afeto é o caminho, sem dúvida nenhuma, né? Como é que a gente se coloca numa posição de afeto é muito desafiador, né? Então, né, para uma mulher travesti, para um homem negro, para uma pessoa pobre, para uma pessoa gorda, para se colocarem em um lugar de afeto é muito mais difícil do que parece. Então, se você que está acompanhando o nosso bate-papo, porque a gente pode estar soando uma maluquice que a gente está falando, mas se enxergar e se perceber num lugar de afeto é muito difícil. Você vai simplesmente, tipo, passar por muitas vezes uma questão de se odiar, entendeu? Tipo, cara, eu não queria ser assim. Né? E até você conseguir se colocar numa posição de afeto e resolver o afeto com você, aí você talvez deixa de agredir o outro, enfim, você vai tentar projetar o afeto no outro. Cara, é muito mais incomum. E isso cria também uma situação dentro da ética do poder muito perigosa, que é a das microagressões, né? Porque dentro dessa lógica da ética do poder, existe lá um white savior, digamos assim, um perfil, né, heteronormativo branco, que, de certa forma, é a matriz geradora de todas as violências, né? Porque, teoricamente, ele não é atravessado por praticamente nenhuma dessas violências. Mas tem pessoas que são muito mais agredidas do que outras. E aquela que, digamos assim, está numa posição de menor agressão, ela vai reproduzir um comportamento violento para que ela se sinta em algum lugar, né, que não seja um lugar da violência, né, de receber a violência. E aí, obviamente, pratica a violência do outro. Né? Então, e aí a gente vê isso, né, das mais diversas formas. A gente vai ver o homem negro agredir uma pessoa trans. Porque dentro do lugar dele, das agressões, ele consegue, digamos assim, desdobrar essa agressão e, de certa forma, sentir uma empatia, uma proximidade com essa grande matriz geradora dessas agressões, que, cara, está na essência de um pensamento eurocêntrico e patriarcal, e enxerga na ética do poder o único caminho lógico da gente estabelecer as relações, ou seja, e eu já ouvi de pensadores, isso, tipo, todo relacionamento é um equilíbrio de poder, é uma relação de poder. Ou seja, isso é um pensamento muito eurocêntrico de dizer, cara, sempre tem poder envolvido. E aí essa cadeia de desdobramento de poder faz com que, bom, beleza, eu estou sendo agredido, mas eu estou agredindo alguém. Então, tá justo. Cara, não precisa ser assim, não tem que ser assim, né? A gente precisa aprender esses caminhos. E eu falo assim, agora voltando aos testemunhos, o Henrique, que é o mais novo aqui, várias vezes a gente já se pegou assim, com as tentativas dele de navegar na ética do poder, e eu dizer, cara,
não tem vitória, porque não tem jogo. A gente não tem, tipo, eu não tô disputando nada contigo aqui, entendeu? Eu só vou recorrer à necessidade ou à ação de dizer para você que a gente vai efetivamente fazer alguma coisa, indiscutivelmente, em último caso. Cara, vamos comer? Ah, não quero comer agora, não quero comer isso, não quero comer agora. Tá, você sabe que você tem aula depois, você sabe que isso, sabe que aquilo, mas eu não vou comer, não quero, não vou, tá bom. Vamos almoçar aqui, né? Quem tem que almoçar, né? Vai levar um lanche reforçado depois. Mas vê que essas questões são comuns. E é difícil até explicar de onde é que vem. E, assim, muitas vezes nós pais, pegamos uma coisa tipo, mas como é que o filho tem esse comportamento? Sei lá de onde é que vem. O fato é que muitas vezes está aqui, está posto, né? E a gente lidar com essa questão da relação da ética do poder, né, nas relações, especialmente com as crianças, é necessário demais. Porque, cara, quando você vê, está na tua frente, assim, pum, um problema gigante. E vai acontecer de eles disputarem, de eles quererem tomar decisões, de eles quererem mudar de ideia só para ver o que acontece e tal. E quando você tenta não navegar pela ética do poder, muitas vezes você não tomar uma ação é a melhor coisa que você pode fazer. Porque aí eles vão acabar, de certa forma, se deparando com um senso de responsabilidade daquilo que eles estão trazendo. Mas é bem dramático, porque muitas vezes a gente fica naquela assim, falo, não falo, faço alguma coisa, não faço. Né? E fica nesse vai, não vai, e aí muitas vezes, né, o caminho que destrava aí do afeto é, meu filho, eu estou com dúvida aqui. Né? Você quer ajuda? Você quer um apoio? Você quer que eu te ajude nesse processo, porque eu entendo que essa decisão é sua. Né? E a gente já passou por um processo, assim, para fechar essa parte, em que a Priscila decidiu sair da escola. E saiu da escola. Ficou 2 anos estudando em ensino domiciliar. E agora a Cecília decidiu voltar para a escola. E vai voltar para a escola. Assim. Cara, é muito difícil. Por quê? Naquilo, né, primeiro, seja amigo dos seus filhos, né? E segundo, não atrapalhe, tente não limitar a capacidade deles. A gente pode ter cometido erros nesse processo, não sei dizer, mas tentando preservar essa máxima de, cara, tá, tamo junto aqui, vamos nessa. E se a tua capacidade vai ser muito maior dentro desse contexto, vamos nessa. A gente pode daqui a pouco dizer, putz, poderíamos ter feito diferente e tudo mais, mas tentando preservar essa parte, porque eu acho que ela ainda dentro dela é mais valiosa. Porque dentro da ética do poder, eu poderia dizer, não vai. Agora decidiu, assumiu, vai até o fim, porque você fez essa escolha e agora você vai, porque minha casa, minha velha. Cara, você pode se colocar nesse lugar. Só que aí a criança do outro lado, o jovem, entende, bom, eu deleguei a responsabilidade. Se der errado, não é comigo. Não fui eu. Né? Eu tô vendo que tá na sala aqui, entrou a Camila Hilário aqui, eu já tive a oportunidade de compartilhar alguma conversa sobre parentalidade com ela, né, que tem desejo de ser mãe, né, e entrou a Camila Lima aqui também, que eu sei que é mãe de três meninas, e também já conversei com ela sobre parentalidade, então bem-vindas aqui para esse papo, porque a gente está aqui falando justamente sobre o patriarcado, relações de poder e como é que isso se desdobra, né, na nossa relação com as nossas filhas, com nossos filhos. Então, enfim, eu tinha para falar sobre essa parte era isso, que eu vou para vocês aí. E eu aqui só assistindo, né? Eu acho que é só uma única pessoa fora da parentalidade. Ai. Mas é ótimo. Mas isso é uma coisa muito para mim, sabe? A parentalidade começa na pessoa antes da pessoa se perceber, né, ou estar numa situação de responsabilidade sobre uma criança. E que pode nunca acontecer. Mas a parentalidade, ela é um processo que a gente vive mesmo assim. Né? E, obviamente, na mulher se materializa muito antes, porque o homem é treinado lá, o exército treinou você a reprimir esse sentimento.
Mas eu tenho, assim, para mim, um relato que, para mim, muito forte, né, de um homem, né, homossexual, que me procurou para conversar e falou, cara, eu nunca tive vontade de ter filho, mas depois que eu te conheci, eu passei a ter essa vontade. E isso é muito mágico. E não quer dizer que ele vai efetivamente ter filhos ou não vai ter. Mas a parentalidade já está nele, já manifesta. Né? E a gente, num grupo de pais com pessoas que não tinham filhos, né? E um pouco que eu estava falando do nosso papo, meu papo com a Camila Hilário, foi de que ela também é uma pessoa que não tem filhos ainda. Mas, tipo, isso ela já vive isso. Né? Porque esse sentimento e essa construção, ele é uma construção afetiva que precisa começar na gente. E depois, talvez, se materializar no outro. Porque, de novo, aí a gente trilha o caminho do afeto. E se a gente não constrói isso antes, a gente vai acabar se colocando ou se percebendo numa posição que é a posição da responsabilidade. Não, agora botei o filho no mundo, agora tem que criar, né? A gente cria os filhos para o mundo, a gente daqui a pouco está reproduzindo esses comportamentos porque a gente não resolveu essa relação da parentalidade na gente antes. E a Camila deixou um comentário aqui, na Mulher Preta não sobra filho de ninguém na volta, em geral a acolhida é quase automática, né? Então, né, quem vive a parentalidade também vive, muitas vezes, né, onde está com as crianças, vive essa parentalidade. Então, fica o meu convite para você, então, Duda. Viva isso em ti, né, das mais diversas formas que você pode viver e desfrutar, porque é muito mais sobre esse afeto, né, que nasce e começa e acaba em ti, que muitas vezes, nesse começar e acabar na gente, passa por muitas outras pessoas, né? Tem um provérbio africano que diz que para criar uma criança necessita uma aldeia inteira, né? Então, e essa aldeia inteira, né? Nós somos essa aldeia aqui nesse momento, né? Eu acho interessante porque, assim, tem sempre um processo super profundo de aprendizado nessa convivência com as crianças. E eu posso dizer assim, seja a partir das filhas do céu, das filhas da minha irmã, ou então de filhos de alguns amigos, assim, que dentro do meu processo de transição, as crianças são a parte mais fácil. São as que mais se entendem rápido, as que mais te aceitam, as que mais respeitam teus pronomes e as que viram as tuas defensoras. Bota fé. E então, para mim, assim, essa é uma convivência que eu tenho pouca, porque eu vivo distante dessas relações, né, de pessoas queridas com crianças. Mas quando isso acontece, geralmente é muito intenso, é muito profundo, tem sempre alguma troca muito simbólica. Então, para mim, eu acabo aproveitando esses momentos. E em várias situações eu acabo sendo tipo a tia da desconstrução em alguns aspectos, né? Legal. Ai, olha. Mas eu tenho para mim, assim, que eu vou manifestar talvez mais uma opinião do que um fato, porque eu também, de novo, né, não sou estudioso do assunto e tal, mas meu sentimento, assim, que eu já refleti sobre isso algumas vezes, já pensei, toda criança, ela é não binária. Então, tipo, para a criança, essas questões que a gente constrói, tipo, não faz o menor sentido, entendeu? A criança, ela quer mais, ela quer descobrir, ela quer entender, ela quer conhecer, ela quer saber, ela tem a curiosidade, cara. E isso é muito possível passar por um processo de acolhimento, entendeu? Um processo afetivo, é muito natural isso acontecer. A gente que vai, né? A roupinha do super-herói, a roupa azul, roupa rosa, e a gente vai criando uma... Né, e nós pais, né, muitas vezes, né, esses modelos, a gente acaba se colocando nesses lugares e aí, né, deixamos de perceber. E uma coisa que eu dialogo com muitos pais, né, pessoas da minha idade, tem filho, né, mais ou menos, é muito comum dois discursos, né? O bebê, o recém-nascido, ele é sempre superdotado, né? Então, nossa, como esse bebê se desenvolve, olha os olhinhos, presta atenção em tudo, se movimenta, se comunica, inteligente. Aí, fez 12 anos,
Ah, mas os jovens de hoje em dia não querem nada com nada, só querem ficar no celular, não respeitam os adultos, não respeitam os pais, não fazem isso, não fazem aquilo. Cara, onde é que foi que mudou essa chave? Era o mesmo gênio quando era o bebê, agora virou o adolescente, virou essa pessoa perseguida, né, dentro do ambiente familiar, né? E aí essa percepção, né, de que a adolescência tá... Ah, não, mas é uma fase. Não, a adolescência não é uma fase, não é uma transição, é um momento da vida da pessoa. Ela, assim como a gente vive a infância, vive a adolescência. E tem essa construção e esse processo. Porque é justamente isso. Nos momentos em que a pessoa começa a se sentir mais à vontade, a flagrar as nossas falhas, a gente começa a se colocar numa outra posição de já não tá legal, não gostei. Então, aquela posição de carinho indiscriminado que a criança tem quando é pequena vai passar. Porque ela vai começar a ver coisas em você que não concorda. E vai tentar várias vezes apontar essas questões. Se a gente não souber acolher, cara, vai se deixar no teu quarto lá e tem muita gente interessada em acolher isso em grupo e que é muito mais confortável e muito mais desejável estar entre os teus do que ficar numa relação que você toda hora tem que estar provando um ponto, entendeu? E aí a gente acaba se enxergando, se encontrando nessa situação do tipo, ah, mas os jovens não respeitam os pais, porque no meu tempo era diferente, porque não, e a gente vai ficar perdido nessa coisa toda, porque a gente não consegue aceitar que o jovem de 14, 15 anos tem mais capacidade de enxergar e perceber as nossas incongruências, as nossas falhas, do que a gente mesmo. Em vez da gente agradecer, que é uma pessoa da família, uma pessoa próxima que está fazendo isso dentro do campo de afeto, a gente coloca a pessoa no espaço de desautorizar e dizer, não, isso aqui, você não tem autoridade para isso. O dia que você pagar as contas dessa casa, você ajuda a decidir tal coisa. Cara, é isso, né? O espírito está pronto, né? E muito do que chamam de, na minha época se respeitava, muitas vezes se respeita na coerção e medo. Né? Então, porque tinha muito essa relação, né? Pelo menos da minha geração, gerações anteriores, assim, essa coisa da autoridade, mas de um jeito pautado em violências grandes, assim, para manter essa autoridade aí. Então, muitas vezes isso vai ser o que você tinha não é talvez de fato respeito. Você tinha o medo dessa pessoa, você coagiu essa pessoa a te tratar com esse silêncio, com esse baixar dos olhos, com essa obediência e eu acho uma grande perda, na verdade, quando você tenta reproduzir qualquer tipo de hierarquização nesses moldes, né, violentos, autoritários, porque você perde a oportunidade de entrar no mundo daquele adolescente, daquela criança e poder expandir a relação de um jeito muito mais poderoso, né? E, enfim, né, mas são coisas que a gente vai se dando conta na medida em que a gente também vai se expondo, né, a essas outras experiências que estão ao nosso redor e esses outros mundos, né, que estão ao redor da gente. E só para fazer um parênteses que eu queria... A Cláudia, a Camila, que escreveu aqui sobre o chá de revelação, né? Então, só fazendo um pequeno parênteses, se existe ideologia de gênero, ela é heterossexual e cisgênera, viu? Porque o chá de revelação é a primeira injeção goela abaixo de gênero que fazem em cima da gente, né? E aí, enfim, depois com o azul e o cor-de-rosa vem, né, uma avalanche do restante do método, né, que se utiliza. Então, eu só queria comentar porque eu achei ótimo. Ela disse, parei, mas eu tava aqui acompanhando com um olho em ti e outro nela, né? E a gente acabou entrando num rolê aqui de... Talvez eu tenha navegado por outros campos, a gente tem uma pauta um pouco de entender o papel da tecnologia dentro disso tudo. Cara, a tecnologia pode ser um mega aliado disso tudo.
Ela pode ser um mega aliado. Né? É isso que eu estava pensando. Pode falar, Fábio, pode falar. Não, porque desde coisas mais básicas, como as plataformas para acesso a conteúdo, acesso a conhecimento, acesso a tecnologia, me ajudou como pai a aprender muita coisa. Porque quando a gente ingressou nessa ideia de empreender com parentalidade, a gente queria criar uma sistemática de recompensas para as crianças, dado em comportamentos observáveis. Cara, isso é muito errado. Mas eu, como pai, cara, pós-graduado, blá, 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 achava que isso aí ia... Mas eu fui estudar, falei com psicólogos, falei com psicopedagogos, com outros pais, e a gente, cara, não, tá muito errado. Então, assim, tipo, a pessoa que vai, né, viver lá a parentalidade na hora da revelação lá, do ultrassom, talvez seja o primeiro o primeiro momento, ou um dos primeiros momentos da vida dessa pessoa em que ela vai viver a parentalidade. E vai viver, tipo, né, é quase como essa coisa de antigamente que o casal se conheceu no altar, entendeu? Então, ou seja, se você não vive a parentalidade antes, né, por uma série de motivos, em alguns casos a pessoa não se planejou, né, para ingressar na parentalidade, pode acontecer, mas muitas vezes a pessoa fala, não, eu vou terminar a faculdade, vamos ter filhos, vamos blá, 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 mas tá, como é que a gente constrói essa parentalidade, né? Como é que tu tem um trato com outras crianças agora? Se entrar 10 crianças correndo aqui na tua casa, o que você faz? Você vai brincar com a criança? Vai, ai, meu Deus do céu, que o filho do fulano é uma bagunça. Cara, é isso? Como é que tu resolve isso em ti antes de... Porque aí, a hora que você olhar e dizer, cara, que loucura, já de revelação, revelar o quê? Então, tipo, mas tipo, é um pensamento, ele tem muita lógica, o pensamento do chá de revelação. Só que a grande questão, que para mim talvez a bola da vez na minha vida, é o quanto a lógica serve de ferramenta supremacista na mão de quem quer minorizar outros grupos. Porque a epistemologia, a filosofia, a lógica, elas são há milênios usadas como forma de comprovar aquela visão dogmática lá sentada em cima do patriarcado. Não é à toa que os pensadores são todos homens. Porque o cara cria todo um raciocínio lógico para justificar um pensamento supremacista que coloca e mantém ele numa posição de poder. Ou seja, não tem processo de elevação espiritual, tem um processo, na verdade, de simplificação das complexidades dos sentimentos que a gente tem, que a gente vive, num monte de frase pronta lá, num monte de frase feita, ou num monte de diagnósticos lá, que isso é menos. E quando eu me dei conta disso, eu disse, caramba, a lógica, ela diminui a realidade, ela não aumenta a realidade. É quase como assim, eu que sou da tecnologia, a TV digital, a imagem é melhor, mas ela tem menos informação do que a imagem analógica lá da TV, lá que ficava da TV de antena. Ela tem menos, tem uma percepção mais nítida da imagem, mas porque ela está diminuindo aquilo. Agora imagina você pegar uma série de sentimentos ancestrais, de vivência, de conexão com a natureza, com o outro, de aprendizagem, de ancestralidade, e colocar isso no raciocínio lógico aqui. E tecer isso, e aí colocar no meio que, cara, chá de revelação encaixa direitinho nessa ideia toda. Porque a gente está muito mais, digamos assim, reproduzindo esses pensamentos do que pensando, cara, né, olha só esse sentimento do bebê na barriga, o sentimento da mãe, o sentimento do pai com a mão na barriga, do sentimento da vivência da mudança no corpo, na mudança que a gente vai ter na vida, no viver essa relação, conversar com o bebê, conversar consigo, pensar situações, viver, rir, olhar, começar aquela coisa que a gente falou de trocar as lentes, né? Você vai ver criança em todo lugar, você vai ver gestante em todo lugar. Que sentimento isso te desperta? De querer ir lá no play lá e brincar? Ou de dizer, não, quando for os meus filhos não vai ser assim. Então você poder entender e significar esse lugar já começa ali. E aí, ou se não começa, o chá de revelação ele já é ele já vai dar um tom, digamos assim, por onde você está querendo navegar dali para frente, né? E aí, a hora que você tiver uma adolescente, né, ou um adolescente que chega em casa e diz, pai, mãe, sou gay, pode ter que tudo desmorone, né?
Ou pode ser que você diga, cara, me dá um abraço aqui, tá tudo certo, vamos nessa, entendeu? Mas tipo, você não construiu essa relação a partir de um lugar de afeto, vai chegar numa hora que você vai ter que, digamos assim, lidar com isso, né? E se você lidar pela violência, né? Me desculpe, né? Eu entrar, né, nessa pauta, mas infelizmente grande parte das pessoas trans do Brasil são pessoas gays, são contra a porta de casa pela própria família. A agressão começa em casa. Né? Então, esse lugar da violência, ele é a resposta muitas vezes mais comum, né? Porque a pessoa começou lá atrás a construir essa coisa de não. Meu filho, não. E comigo vai ser diferente e tudo mais. É quase eu versus a sociedade, né? Mas aí o chá de revelação, ele entra nesse aspecto em que eu teci a crítica, é muito mais como a imagem que se imprime dentro de uma ideia de determinismo social, de que aquela família, primeiro que ela está sujeita a um imaginário coletivo do que é performar masculinidade, performar feminilidade socialmente, e segundo é que aquela imagem ela passa a ser uma projeção do que aquela criança vai ser na vida. Então, e isso você coloca a criança ao invés de ser como um barco, que ela tem o território da água livre para ela navegar onde ela quiser, ela vai estar no trilho que vai levar ela para um destino rígido, né? E se ela sair fora desse trilho ali, vai dar acidente, que é quando você começa a ter os grandes conflitos, as grandes tragédias dentro de casa, com crianças que são LGBTs, né? E adolescentes que são LGBTs. E aí, para você conseguir encontrar um espaço de conciliação, né, com pais que se fizeram pais a partir dessa ideia de determinar, talvez, até meu filho, minha filha vai ser aquilo que eu não pude ser, vai ter aquilo que eu não pude ter, e aí vai projetar toda uma autoimagem em cima dessa criança, que tem identidade própria, que tem pensamentos próprios, que tem uma vida própria. E aí você chegar num ponto de conciliação que você rompe com essa imagem dos pais em relação à criança, adolescente, e essa pessoa, que pode ser criança, adolescente, jovem, enfim, mais adulto, conseguir se expor de tal forma, diga assim, olha, eu não sou essa imagem que vocês criaram aqui, eu sou essa. Só que a diferença é que vocês nunca quiseram olhar para a imagem real, né? Então é mais ou menos por aí que eu vou dentro dessa ideia do chá de revelação, né? É isso. E um ponto que eu estava pensando aqui, que também são reflexões que eu já fiz assim recentemente, né, e a tua fala me trouxe um pouco disso, eu comentei muito assim que as crianças, para mim, toda criança é não binária. Por outro lado, assim, os homens em geral, né, nós homens, especialmente os homens adultos, nós amamos relações homoafetivas. O homem, tipo, o homem ama o homem, né? E tem uma dificuldade tão grande de lidar com isso que é impressionante, porque o homem ama estar com outros homens, né? Ele ama dialogar com outros homens, ouvir outros homens, brincar com outros homens, se relacionar com outros homens, mas reproduz discursos de ódio, né? Homofóbicos perante a sociedade. Isso é uma maluquice muito grande, assim, porque, primeiro, não reconhecer esse lugar de afeto, que de novo é tão bom, né? O lugar do afeto perante outros homens não permite ele entender qual é o lugar de afeto perante as mulheres, porque essa incapacidade de entender esse lugar de afeto faz com que ele coloque isso, não, mas os caras são meus amigos, esse cara é meu brother, né? Esse aqui é meu melhor amigo, esse cara, eu estou numa relação de afeto, é uma relação de afeto. Então, quando você abre mão de assim, não, vou sair, porque quinta-noite a gente sai, os caras saem todos juntos, cara, uma relação homoafetiva total, né? E tá tudo bem. E aí a incapacidade de nós, homens, de entendermos essas relações homoafetivas como sendo saudáveis,
dificulta que esse papo com uma criança, uma jovem, que vai trazer essa explicação. Cara, vocês enxergam isso, mas eu sou isso aqui. Dificulta ver que isso é a mesma pessoa, né? Ou que deveria ser a mesma pessoa, né? Não vestir uma máscara ou incorporar uma persona para poder agradar essa outra máscara que eu, homem homoafetivo, vivo e não quero assumir perante a sociedade. E aí, onde é que isso deságua e onde é que isso pesa? Na mulher, na mãe. E é uma descarga absurdamente pesada, né? Porque passa por, né? Se a criança, o comportamento da criança tem que ser justificado pela mãe, sabe Deus por quê, né? Os comportamentos infantis do homem adulto tem que ser justificado pela mulher, tem que ser aceito. Essas relações homoafetivas mal resolvidas do homem tem que ser acolhidas pela mulher, e a gente vai num ciclo muito doido, assim, de predominância e troca de poder que, enfim, permite o homem viver essa afetividade dentro do seu dia a dia e permite ele externalizar a violência a partir disso, porque aí ele acaba, muitas vezes, cria uma relação extremamente violenta com a mulher, porque o que ele gosta mesmo é a relação afetiva. E não consegue, digamos assim, entender e colocar isso num lugar de afeto. Né? Então é muito doido você viver, né, o afeto distorcido, transformado, sei lá, pela broderagem, pelo encontro dos amigos, né, por uma série de outras formas, né, pelo grupo dos caras, etc, etc, e você não conseguir entender que isso é um lugar de afeto, é um lugar homoafetivo, que se a hora que você conseguir entender e acolher isso, você vai poder ocupar outros espaços de afeto na relação, ou desocupar esse espaço, porque ele é um espaço de violência, e no final das contas, no final do dia, tem lá, né, uma mãe cansada, né, esbaforida, digamos assim, de ter que atender as crianças, né, que idade de criança, e o adulto que se comporta igual a criança de 7 anos, né, que geralmente é o homem em casa, que não, o provedor da família, o patriarca, senta na ponta da mesa e tal. Então, isso é uma outra coisa que eu venho brisando assim, há um certo tempo e tentando, obviamente, significar em mim em que lugares residem as minhas relações homoafetivas com outros homens, né? Porque é a partir desse lugar que, de certa forma, eu vou conseguir acolher as outras relações, né? Então, é muito doido, assim, né? De novo, tá no campo dos testemunhos aqui, não sou especialista no assunto, mas estou trazendo um pouco do que eu tenho vivido, assim, e eu sei que isso, de certa forma, impacta bastante na relação com as crianças. Sem áudio, Celo. Sensacional. Eu acho que tem uma questão, assim, nós estamos aí, passamos de 1h30 de papo aí. Eu acho que, para mim, tem uma questão que ficou de hoje, assim, que eu acho que é um aprendizado gigantesco, assim, dentre os vários que tiveram te ouvindo aí, Fausto, tu que está... No caso da parentalidade, já passou por algumas fases que eu ainda não passei, enfim, e eu consegui visualizar muita coisa, assim, entender muita coisa super legal. Mas acho que tem uma coisa geral desse papo, assim, que ficou, que eu achei muito sensacional, é que para se falar de tecnologia na infância, tecnologia e diversidade, para pensar o uso de tecnologias, né, por crianças e jovens, enfim, a gente precisa falar sobre relações, né? Acho que esse é a grande jogada. A tecnologia é um meio, né? A tecnologia é uma ferramenta, é um instrumento, e o problema não é necessariamente o instrumento, mas é o que a gente projeta nesse instrumento, né? Que mensagem a gente passa, direta ou indiretamente, para as crianças, para que elas associem tempo de qualidade a um instrumento que vai propiciar algumas coisas que talvez ela não... E, claro, que aí tem uma série de questões que a gente falou numa outra live, né? Porque existem realidades familiares muito diferentes. A gente sabe que a tecnologia, a tela em si, ela muitas vezes ela é um refúgio, né? Que ajuda os pais, que tem que trabalhar 8 horas, 10 horas fora de casa, que tem... E eu acho que não existe... Eu acho que isso não é para gerar culpa, né? Mas é para a gente se munir de ferramentas para que esse tempo de tela, essa relação com a tecnologia, ela seja pautada por algo que a gente constrói na vida, né? Nas relações mesmo, assim.
E eu acho que isso é um aprendizado gigante. Acho que a gente não pode culpar um fantasma por problemas que são problemas da nossa vida, das nossas relações e tal, né? Não que o universo tecnológico não traga problemas reais, eu acho que ele traz, né? Acho que tem o viés, a falta de representatividade, etc, etc. Mas eu acho que é um bom começo, né? A gente olhar para as relações, olhar para a forma com que a gente se relaciona com as crianças. Eu acho que isso foi uma mensagem muito certeira, Fausto, que tu trouxe aí para mim, para a Duda e para todo mundo que passou por aí hoje. Assim, sensacional. Isso, eu fico muito feliz também pelo papo e para mim foi muito bom também de poder falar sobre isso, aprendi muito, né? E muito bacana poder ouvir vocês nesse sentido. E parabéns pelo espaço que vocês estão mantendo aqui com conteúdo, com essas pautas, são pautas necessárias, né? A gente não saiu do nosso contexto pandêmico ainda, então a gente poder estar em casa, fazer companhia para pessoas, não sei se vai ficar gravado, mas quem vai ver depois, então quem vai ver a gravação, quem passou por aqui, né, acompanhou um pouco do nosso papo, interagiu, né, contribuiu, né, para a gente também aprender, então acho que é muito valioso, porque isso é a tecnologia criando, né, relações íntimas aqui, né, relações verdadeiras, né, entre nós, dentro de um espaço que pode estar cheio de, né, na rolagem ao lado pode ter memes, pode ter assuntos em geral, frivolidades, mas a gente também usa esse espaço para conectar com essa realidade. Tudo bem a gente conseguir navegar entre sair da realidade um pouco e mergulhar na dureza, que muitas vezes é essa realidade, mas tentando manter a presença e a consciência, né, em qual lugar a gente está. Acho que isso é o mais desafiador de tudo isso, né? Então, acho que a gente conseguir manter a consciência de que lugar eu estou ocupando nesse momento, a tecnologia consegue ser uma ótima aliada para nós. Então, agradeço o convite e volto para a plateia agora para seguir dando o maior apoio que eu puder aí para a Diva e todas as ações que estão por vir pela frente. Muito obrigado. E eu quero agradecer também a oportunidade de conhecer, Fausto, tão bem falado. O Celo falou assim, você vai adorar ele. Realmente foi um papo incrível e agregou demais. E essa temporada acho que é a nossa temporada mais importante, porque ela diz respeito à vida de todo mundo, porque todo mundo passou pela infância, né? Então, eu acho que são conversas que têm esse poder de conectar todo mundo, né? Eu acho que, no fim das contas, um dos nossos grandes objetivos com a Diva é furar bolhas de pessoas que estão só nos seus mundos para a gente conseguir mostrar, né, outras facetas da diversidade, né? Então, foi incrível esse papo. E eu, como não vivo, né, a parentalidade, para mim é uma outra dimensão de análise, é uma outra dimensão de observação, e é incrível. Eu agradeço demais a tua presença e foi um prazer te conhecer mesmo. O prazer foi meu, Duda. Amei falar com vocês, amei te conhecer, as suas contribuições foram maravilhosas, né? E se eu posso fazer de novo, reforçar esse convite, você pode começar a viver a parentalidade a partir de amanhã, se você quiser, né? Se você sentir, né? E dentro dos seus processos, né? Não sei se você medita, né? Se você faz, quem gosta desse tipo de prática, né? De respirar, internalizar algumas questões, em algum momento esse lugar vai aparecendo, né, para ti, aparece para muita gente, e aí entender ele como um lugar de afeto, como eu comentei já várias vezes, é o mais importante, né? E a parentalidade começa na gente assim, e depois evolui para muitas outras formas, né, de se materializar. A gente está aqui talvez como pais e mães muito padrãozinho, né, em relação ao modelo de construção familiar, mas parentalidade, né, ela começa muito antes e ela tem construções maravilhosas, lindas, e desejo que você possa viver isso na plenitude, né, daquilo que dialoga bem com a tua pessoa, né, e com o teu jeito de ser. Muito obrigado por facilitar esse encontro, né, e
também estendo esse parabéns para você também por todo o trabalho que vocês estão fazendo, que é maravilhoso. Obrigada, viu? É nóis. Então tá, gente, muito obrigado a todo mundo que passou por aqui. Não deixem de acompanhar as próximas lives. A gente tem mais 2 semana que vem, né, Celo? E seguimos dezembro adentro também com mais conteúdos da nossa temporada Infância, Adolescência e Diversidade. Então não deixem de acompanhar. Um beijo e boa noite para todo mundo. Gente, beijo. Valeu, Fausto. Valeu, obrigado.